Sabe aquela história que a gente sempre ouve de que a política é o grande problema de tudo? Então, e se não for bem assim? Vamos explorar uma ideia que vira esse pensamento de ponta cabeça. Olha só que provocação para começar. Política não é o problema. Isso vai na contramão de quase tudo que a gente escuta por aí, né? A ideia de que a política, por si só, não é a culpada pelas nossas frustrações. Mas, se não é ela, o problema é o que então? A resposta para essa pergunta começa a aparecer aqui, nessa primeira parte da nossa análise. A gente vai tentar redefinir qual é o problema de verdade, sabe? Tirar o foco daquele culpado que todo mundo aponta para achar a causa real da coisa. E aqui está a virada de chave. De um lado, aquela crença comum, a política é o problema. Mas do outro lado, a gente tem o que seria a questão real. O problema é a falta de participação. É esse vazio que fica. Pensa assim, o campo de jogo está lá, mas está vazio. E é justamente isso que causa toda a distorção. E essa falta de gente no jogo, essa ausência, cria uma consequência bem direta. É sobre esse espaço vazio que se forma que a gente vai falar agora. A lógica aqui é quase matemática. Fica a pergunta no ar. Se um espaço de poder, um espaço de decisão, não é ocupado, o que será que acontece, hein? Pois é, alguém ocupa. Simples assim. O poder, assim como a natureza, detesta vácuo. Quando a cidadania se afasta, o espaço não some, não. Ele é imediatamente preenchido. Só que por outros interesses, por outras vozes, por outras agendas. Ok, então se o negócio é participar, como é que se participa de um jeito consciente, né? E isso leva a gente para um assunto que é delicado, muitas vezes mal compreendido, que é a diferença crucial entre educação política e aquilo que muita gente teme, a doutrinação. É aqui que a gente quebra um mito gigante. Muita gente acha que ter formação política é tipo receber um manual de instruções, um pacote de ideias prontas para seguir. Mas isso é um engano. A proposta de verdade é muito mais interessante. É sobre ter as ferramentas para entender como o poder funciona na prática. Exato! Formação política não é sobre pensar assim ou assado. É sobre mecânica. É tipo entender as engrenagens de uma máquina, sabe? Compreender as alavancas, as estruturas, o que faz a roda girar na hora de tomar as decisões na sociedade. E quando a gente começa a entender essas engrenagens, bom, aí o próximo passo fica bem mais claro. Agora, na nossa última parte, vamos conectar esse entendimento com a ação. É hora de falar do famoso jogo do poder. E olha como o caminho é lógico. Primeiro passo, entender o poder. É o conhecimento a base de tudo. Só depois que essa base está sólida é que o segundo passo vira uma possibilidade real, disputar o poder. Ou seja, participar, influenciar, ter uma voz que de fato seja ouvida. E essa frase aqui, ela amarra tudo. É a ideia central. O conhecimento vira capacidade. Entender como o sistema funciona é o que dá a ferramenta, a legitimidade para poder questionar, para poder moldar e, no fim das contas, para participar de um jeito que faça diferença. E com isso, a gente termina com uma reflexão, uma pergunta que fica martelando na cabeça. Depois de tudo isso, a questão mais importante talvez não seja se a política é boa ou ruim. A verdadeira pergunta é: quem hoje de fato entende o poder? E, por consequência, quem é que está realmente jogando o jogo?